A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente, a vida de todos vocês. Vou pedir aqui para a minha assistente número 1, a principal, a irmã Lília, acender a luz aqui para a gente. Isso. E estamos aqui hoje para nós estarmos lendo a palavra de Deus. Hoje é segunda-feira, Segunda-feira, dia 21 de março, 21 de março de 2022. E nós já estamos, praticamente, falta aí mais uma semana para nós estarmos entrando no mês de abril, para nós estarmos entrando no mês de abril. Então, meus irmãos, neste momento nós estamos aqui para nós lermos a palavra de Deus no livro de São Marcos, São Marcos 13, mas vamos aguardar aí enquanto as notificações, chega para todos os irmãos, para nós já entrarmos na leitura da palavra de Deus. Eu quero aproveitar enquanto as notificações ainda estão chegando para os irmãos, para lembrar, que hoje, segunda-feira, no horário das 20 horas, nós teremos a nossa live, Nós teremos a nossa live. A minha filha Adrielen, ela vai estar na nossa live hoje, depois de bastante tempo, a minha filha sem estar presente aqui na nossas lives, ela terá a oportunidade aqui para poder estar trazendo o recado de Deus para cada um de nós, E à noite nós estaremos comunicando com todos vocês dentro desta live aqui no canal Tempos Rio. Quero lembrar a todos vocês, que essa semana agora seja uma semana de bênção, uma semana de vitória para com a tua vida, seja uma semana próspera, Por mais que venham as lutas, por mais que venham os problemas, por mais que venham as dificuldades, contra as nossas vidas, mas nós temos que manter a nossa fé, a nossa confiança, que depois da luta nós alcançaremos a nossa vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Então que Deus abençoe a todos vocês que têm compartilhado, a nossa live, lembrando que no sábado, nós colocamos aí o vídeo, do nosso templo ali da Igreja Pentecostal Deus é Amor, ali de Niterói, onde o pastor Claudinei, foi o nosso dirigente sucursal aqui em Neves, e agora, atualmente, ele é o nosso dirigente setorial aqui na cidade de Niterói. Amém? Então nós colocamos aí algumas partes ali da igreja, a igreja ficou uma reforma muito bonita, está faltando ainda a questão das cadeiras, e a questão do som, a questão das cadeiras que ainda está para chegar, o som também está para chegar, mas irmãos, olha, está muito bonita a nossa igreja pentecostal Deus é Amor ali de Niterói, E ontem, domingo, eu mostrei aí, um pouquinho aqui, do meu pé de jabuticaba, minhas frutíferas, e também as minhas floríferas, o meu pé de banana que eu estava cortando já. E quando eu olho, bem no miolo, lá em cima das folhas, quando eu olho, já estava mais ou menos com 50 centímetros para fora. E eu falei com a Lília, Lília, olha, não é mais folha que está saindo, não. Para mim já é o cacho de banana. Eu não vou cortar mais. Então, como eu mostrei ontem, o cacho já está ali já, e a gente vai aguardar aí para depois da produção do fruto, aí a gente corta. Amém? Então, acho que agora já deu o tempo, para todos os irmãos receberem as notificações para nós entrarmos aqui na nossa live, a live da leitura da palavra do Senhor. E agora nós vamos ali para o sermão profético, o princípio de dores, sermão profético, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, e vamos falar também sobre a vigilância. Amém? Então vamos agora a esta leitura da palavra do Senhor
livro de São Marcos 13 e verso 1, que diz assim, verso 13 e verso 1, o sermão profético, os princípios de dores. Verso 1, e saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, mestre, olha que pedras e que edifícios. O verso 2, e respondendo Jesus, disse-lhe, vês este grande edifício? Não ficará pedra sob pedra que não seja derribada. Verso 3, e assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular. Verso 4, dizem-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? O verso 5, e Jesus respondendo-lhe, começou a dizer, olhai, que ninguém vos engane. Verso 6, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 7, e quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Verso 8, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio de dores. Verso 9, mas olhai por vós mesmo, porque vos entregarão ao concílio e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentado ante presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Verso 10, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Verso 11, quando, pois, vós conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falai, mas o Espírito Santo. Verso 2, e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão aos filhos contra os pais, e os farão morrer. Verso 13, e sereis aborrecido por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos agora para o tópico 2, que é também o sermão profético, a grande tribulação. São Marcos 13 e verso 14. Ora, quando vós virdes abominações do assolamento que foi predito estar onde não deve estar. Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Verso 15. E o que estiver sobre o telhado,
não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. Verso 16. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar o seu vestido. Verso 17. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Verso 18. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Verso 19. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Verso 20. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Verso 21. E então, se alguém de vós disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acredites. Verso 22. Porque se levantarão falsos Cristo e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Verso 23. Mas vós, vede, eis que de mão vos tenho dito tudo. Vamos agora para o tópico 3. O sermão profético continua, a vinda do Filho do Homem. Livro de Marcos 13 e verso 24. Vamos lá, verso 24. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz. Verso 25. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. Verso 26. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Verso 27. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Verso 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se tornar tenro e brota folhas. Bem sabeis que já está próximo o verão. Verso 29. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto as portas. Verso 30. Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Verso 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Vamos agora para o último tópico, o tópico 4. O sermão profético continua, a vigilância. São Marcos 13 e verso 32, que diz assim: Mas daquele dia e hora ninguém sabe,
nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Verso 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Verso 34. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixassem a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandassem ao porteiro que vigiasse. Verso 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã. Verso 36. Para que, vindo de improviso, não vos acheis dormindo. Verso 37 e final. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. E aí encerra com a última palavra, vigiai. Amém? Que esta palavra, que este sermão, ele possa fazer parte, da nossa vida. Que este sermão, aonde nós vamos falar rapidamente, sobre o princípio de dores. E a gente não está longe, está visivelmente ao alcance de todos. O nome já fala, princípio de dores. E praticamente nós já estamos vivendo desta forma. É como Jesus, ele fala para os seus discípulos, quando os discípulos olham as pedras e mostram o edifício, Jesus, ele responde, vês este grande edifício? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu acho interessante, irmãos, esta passagem bíblica, todos os 4 sermões aqui, todos os 4 tópicos, porque é algo que já está presente na nossa vida. Quando o texto fala para nós aqui sobre os princípios das dores, se a gente olhar, para quantos países aí onde a fome já tem imperado, aonde muitas crianças, já desnutridas, e muitas das vezes isso corta o nosso coração. Quer mais um exemplo? A guerra. Quantas pessoas, quantos civis perdendo a sua vida por uma questão, por uma luta que não é deles. Esse dia eu estava vendo uma reportagem no YouTube quando uma turma, de civil passando ali na Ucrânia, eles estavam passando em um lugar ali e de repente, o inimigo joga um míssil e vai diretamente aonde está aquela família que apenas estava querendo sair do país, fugir daquela situação. Então, o princípio das dores é essa. A palavra do Senhor, ela coloca para nós, porque muitos virão em meu nome, o verso 6, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Também não é distante, eu já dei o exemplo aqui de Curitiba, onde existe um tal Jesus Cristo ali, que se acha o Cristo, e a gente fica olhando como muitas pessoas ainda os seguem. Nós temos aqui a palavra do Senhor, ela fala no verso 6 ainda, no verso 7, sobre o princípio de dores. E quando ouvirdes de guerra
e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas só que ainda não é o fim. Nós já estamos vendo os rumores de guerra. Esses dias, essa semana, eu já ouvi dizer que a Suécia também já está se preparando ali para qualquer necessidade, né? Então nós vemos que nações contra nações, rumores de guerra. Em alguns lugares, a guerra já está acontecendo. Em outros lugares, só houve os rumores de guerra. Vai ter guerra, vamos nos preparar, vamos ficar atento. A palavra do Senhor coloca para nós, irmãos, o interessante. Ainda não é o fim. Isso significa que vem coisas piores ainda. Infelizmente, nós ainda vamos ver. A palavra do Senhor no verso 9 fala: mas olhai por vós mesmo, porque vos entregarão aos concílios e nas sinagogas, sereis açoitados, serei apresentados ante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Então vai observando aí, princípio das dores, aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão proferindo o nome do Senhor nosso Deus, serão caçados um a um. Nós vemos um exemplo aí agora, né, como eu já comentei com os irmãos, que na China apenas um grupo de pessoas, né, um grupo de religiões, né, eles terão permissão para poder fazer live, para poder falar em redes sociais, né, para poder pregar a palavra. Eles precisam de autorização. Agora, já pensou acontecendo isso aqui também no Brasil? Onde nós temos a liberdade, como eu falo com os irmãos lá na nossa igreja, irmãos, nós temos uma liberdade muito grande para pregar o evangelho. Se eu não quiser pregar o evangelho aqui dentro da igreja, a gente fecha a igreja, todo mundo aí ó, no pátio, todo mundo na rua, a gente fala do Senhor, fala do evangelho na rua e até agora nada nos proíbe. Agora pensa nos irmãos lá da China. Pensa naqueles que seguem a Jesus lá na China, aonde não vão receber autorização, né, para poder pregar o evangelho, para poder servir, né, o alimento principal, que é a palavra de Deus, porque eles não terão a permissão, e se você fizer, você estará cometendo um crime contra, né, o governo, né, contra os governantes daquele país. E aí o que vai acontecer? É o que diz aqui: entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e serei apresentado ante presidente e rei por amor de mim, para servir de testemunha. Quer dizer, muitos serão açoitados e serão postos como testemunha. Olha, se vocês não parar com isso, vai acontecer na tua vida da mesma forma que aconteceu com esse. O texto, irmãos, da palavra do Senhor, ela coloca para cada um de nós, no verso 10, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas a gente. E é aí que nós vamos ver exatamente aquele que serve a Deus, aquele que serve ao Senhor. No verso 11 diz assim: quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for falar naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falai, mas o Espírito Santo. E é nessa hora que nós vamos ver verdadeiramente aquele homem ou aquela mulher que verdadeiramente serve ao Senhor.
está sendo levado, está sendo conduzido ali para ser entregue para presidentes e para reis. E o Senhor ainda diz: não sejais solícitos de antemão, pelo que haveis de dizer, né? Porque você ainda vai ter a oportunidade de dizer, mas não fique com medo, deixe o Espírito Santo falar por você. A palavra do Senhor para nós encerrarmos esse tópico: e irmãos entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecido por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. É onde a gente vê família, né? Família contra família. É o pai contra o filho, é o filho contra o pai, é irmão contra irmão, que a palavra do Senhor coloca para cada um de nós, né? Vai ser entregue à morte. Mas a palavra do Senhor, ela coloca bem claro aqui no verso 13: sereis aborrecido por todos por amor do meu nome. Hoje, irmãos, nós estamos em 2022, né? Hoje, dia 21 de março de 2022. Quantas pessoas aí que são já aborrecidos por amor, porque servem ao Senhor Jesus? Quantas pessoas que são indagadas aí ultimamente, né? Porque serve ao Senhor Jesus, quer dizer, pessoas que se levantam contra aquele que serve ao Senhor, ele não serve, mas também não quer que o outro sirva ao Senhor. E é onde o texto coloca: e sereis aborrecido por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Fica aí com esse texto, medita nesse texto. Vamos agora para o sermão profético. Continua a grande atribulação. É mais uma continuação aqui, né, que vai mostrar, né, a volta do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, ela coloca para nós: e quando vos virdes abominação do assolamento que foi predito, estar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem sobre o telhado, não desça para a casa, nem entre a tomar coisas alguma. E os que estiverem no campo, não voltem atrás para tomar o seu vestido. E aí vem o verso 17. Ai das grávidas e das que criarem naquele dia. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação de Deus, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Eu acho interessante esta grande atribulação aqui, este sermão, quando o verso 20 ele fala, né, para todos: e se o Senhor não abreviasse aquele dia, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aquele dia. No verso 21 diz: então, se alguém vos disser, eis que aqui o Cristo, ou ali, não acredites. O Senhor ele já coloca essa palavra de despertamento, né, para as nossas vidas, porque como o Senhor, como o texto está dizendo, como o Senhor abreviou, né, os seus dias por causa dos escolhidos, nós vemos que aparecerá, né, aparecerá pessoas dizendo: olha, o Cristo está ali, o Cristo está ali.
O texto 22 vai dizer: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas. Será que está longe isso? O falso Cristo, praticamente daqui um dia, né, não é o de Curitiba, não é o de Curitiba, não. Aquele ali é um também, mas esse que vai se levantar, né, ele vai tentar confundir até os escolhidos. Eu quero que você compreenda, como o texto está dizendo aqui, porque se levantarão falsos Cristo, não é um Cristo. Falsos, se levantarão falsos cristos e falsos profetas. Aí se você para um pouquinho e vai compreender essa questão de falsos profetas, já tem muitos. Aqueles que pregam a palavra e fogem da realidade da palavra, meu irmão, minha irmã, fica atento. Por isso que é tão importante, irmãos, a gente ter conhecimento da palavra de Deus. É maravilhoso, porque a hora que esse falso profeta, ele se levantar diante de você, e você sabendo as escrituras, você conhecendo a palavra de Deus, esse falso profeta, ele não vai conseguir enganar a tua vida, porque você é conhecedor da palavra. E o que acontece ultimamente? Muitos só abrem a Bíblia quando vão para a igreja. Quando o pastor, o pregador, a pregadora, né, fala: irmãos, vamos ficar de pé, vamos abrir a nossa Bíblia. Aí que a pessoa pega a Bíblia, muitas das vezes o pastor termina de ler a mensagem e o irmão e a irmã ainda não conseguiu encontrar nem o livro, porque já perdeu o costume de meditar na palavra de Deus. Eu falo para você, olha aqui, cumprindo ainda a grande atribulação, levantarão falsos Cristo, falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem. Amém? Eu quero que você compreenda muito bem isso. A gente vê nas redes sociais, né, hoje em dia, pastores ali no monte, né? Esses dias eu vi um que a pessoa subia o monte de joelho, né? Pessoa subia ali o monte de joelho, né, como se fosse pagar uma promessa, e dizia assim, né? A pessoa dizia assim: olha, eu estou subindo aqui, ó, de joelho no monte por causa de você. Eu estou subindo no monte aqui por causa do teu problema, por causa da tua causa. Irmãos, esse sacrifício todo Jesus já fez por nós. Jesus, ele foi crucificado. Jesus, ele morreu. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele já fez este sacrifício por nós. E a gente vê quantas pessoas, como diz o texto, eu vou ler novamente, porque levantarão falsos Cristo e falsos profetas e farão sinais e prodígio para enganarem, e se for possível, até os escolhidos. A melhor coisa, irmãos, para cada um de nós, não estou aqui citando placa de igreja, não. Não estou aqui dizendo que a igreja fulana de tal é melhor do que a outra, não. O melhor é a palavra, o melhor é nós aderirmos à palavra de Deus, ao conhecimento da palavra. Porque quando nós temos conhecimento de um assunto, a gente pode entrar para discutir. Agora, quando nós não temos conhecimento do assunto, o que a gente faz? A gente só fica ouvindo. Porque não adianta eu falar alguma coisa porque eu não vou ter base bíblica para poder falar contra o falso Cristo, contra o falso profeta, contra aqueles que fazem, né, que se dizem
fazer sinais ali em nome do Senhor. Então é muito bom quando nós adquirimos conhecimento da palavra de Deus. Quantas das vezes já chegaram pessoas diante de você, né, falando, proferindo contra a tua fé, e você não teve uma palavra para poder dizer. Você saiu, chegou calado, saiu calado. Mas é tão bom quando nós temos o conhecimento da palavra do Senhor, nosso Deus. Então, fique atento. Se você é escolhido, fique atento, meditando na palavra do Senhor, porque naqueles dias eles vão querer enganar até os escolhidos. Amém? Agora vamos para o sermão profético, continua o tópico 3, falando sobre a vinda do Filho do Homem. E o texto começa: ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz. Isso aí já é na vinda de Jesus, a vinda do Filho do Homem. Como o texto diz, as estrelas cairão do céu e as forças que estão nos céus serão abaladas. Então verão o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Aí chega o grande dia do Senhor, né, aparecer, do Senhor arrebatar a tua igreja, o teu povo, aqueles que passaram pelos princípios de dores, aqueles que passaram pela grande atribulação, agora eles verão a vinda do Filho do Homem. O verso 27 diz: e ele enviará os seus anjos e ajuntarão os seus escolhidos desde o quatro vento da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se tornar tenro e brota folha, bem sabeis que já está próximo o verão. Jesus ele dá um exemplo aqui sobre a parábola, né, da figueira, porque, como diz o texto, quando já o seu ramo ele se torna tenro, né, aonde começa a brotar ali os ramos, né, brotar ali as folhas, todos olham para a figueira e falam: olha, o verão já está próximo. E aí o Senhor ele continua no verso 29. Assim também vós, quando virdes suceder estas coisas, sabei que já está perto a porta. Na verdade vos digo que não passará esta nossa geração sem que todas as coisas aconteçam. Então Jesus ele dá o exemplo da figueira, né, com a vinda dele. Assim como as pessoas olham para a figueira, vê quando os brotos, né, estão saindo, as folhas estão saindo, todos já sabem que está chegando o verão. E Jesus ele traz um despertamento para cada um de nós. Na verdade, né, aqui assim também somos nós. Quando nós começarmos a ver o princípio das dores, que nós já estamos vendo, quando nós começarmos a compreender a grande atribulação, que também já está acontecendo, já é sinal da vinda do Filho do Homem. E o mais importante, o texto fala no verso 31, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então guarda no teu coração, meu irmão, esse texto, São Marcos 13, medita nele de dia, de noite, a hora que você tiver uma oportunidade, que isso aqui aumenta o nosso comprometimento com a palavra, com o Evangelho e com o Senhor Jesus também.
Agora vamos para o tópico 4. O sermão profético continua a vigilância. Amém? E é isso que estão tirando muitas pessoas da presença do Senhor nosso Deus, a falta de vigilância. Apenas quer viver o seu momento, quer viver o seu dia e esquece deste grande dia que nós falamos aqui, a vinda do Filho do Homem. O texto vai dizer para nós, mas naqueles dia e hora, ninguém sabe, mas os anjos que estão no céu, nem os anjos que estão no céu, e nem o Filho, senão o Pai. O verso 33 já chega no nosso alerta. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E a gente vê, irmãos, quantas pessoas hoje em dia despreocupado com a salvação. Eu falo despreocupado com a salvação porque não consegue, eu não estou falando de doutrina, não. Eu estou falando da palavra de Deus. O meu propósito aqui é ler a palavra de Deus e fazer um breve comentário da palavra de Deus. Quantas pessoas que já não estão mais olhando, quantas pessoas que já não estão mais vigiando, quantas pessoas que não estão mais orando. Eu não sei a hora que Jesus ele vai vir arrebatar a igreja. Ou, em outras palavras, de repente Jesus não vai vir no coletivo, no meu caso, ou no teu caso, ou no caso de alguém da tua família. De repente Jesus ele não vai vir no coletivo, de repente Jesus vai vir no teu particular. E quantas pessoas que ainda não tiveram esse despertamento? Ah, não, vou ficar olhando porque quando o Jesus vier vai subir todo mundo. Não, de repente não é todo mundo, não, é só você, é só eu. Não sei se você está compreendendo o que eu quero dizer. Muitas das vezes nós vivemos neste mundo pensando na nossa salvação, olhando, vigiando, orando pela nossa salvação, nos cuidando desta parte. Mas eu quero deixar bem claro, como o texto coloca, não sabeis quando chegará o tempo. Eu sempre falo na igreja, irmãos, quantas pessoas que se desviam da presença do Senhor e o Senhor ainda dá o tempo da reconciliação. E aqueles que já chegou o seu tempo? E aqueles que já foram e não conseguiram reconciliar? Triste. Mas eu sempre lembro os irmãos que têm ainda essa oportunidade, e eu falo para aqueles que se encontram afastados dos caminhos do Senhor, para que ele não esqueça que ele tem um tempo determinado na vida dele. Não vamos ficar aqui para semente. Não vamos ficar aqui eternamente. Nós vamos morrer, vai chegar o nosso dia. Mas aí nós vamos viver na glória. A palavra do Senhor, ela coloca como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus senhores, e cada um a sua obra, e mandassem o porteiro que vigiasse. Verso 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor, aquele morador, o Senhor da casa, o dono da casa. Se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã. O Senhor ele dá uma simplificada aqui para a gente compreender o que é a questão da vigilância. O Senhor ele coloca aqui como um pai de família, ele saindo, partindo para fora da sua terra, ele deixasse alguém ali para tomar conta, os seus empregados para tomar conta.
e a cada um ele determinasse alguma coisa. Olha, você vai cuidar, vamos dizer assim, você vai cuidar da parte financeira da casa. Olha, você vai cuidar da parte da limpeza da casa. Olha, você vai cuidar da parte da segurança da família, e colocasse cada responsabilidade para cada servo, para cada trabalhador. E aí mandasse o porteiro vigiar. Ó, você vai vigiar, né? O porteiro ali tomando conta. O texto coloca para nós no verso 35, para nós compreender, que o texto fala vigiai, né? O texto dizendo, Jesus falando, mostrando um exemplo para aquele servo, e eu quero que você pegue para você também, que eu vou pegar para mim. Jesus chega para aqueles servos e fala, olha, vigiai, porque a gente não sabe quando o dono da casa vai chegar. E o texto coloca bem, a gente não sabe se quando o senhor da casa vai vir, se é pela tarde, se é pela meia-noite, se é ao cantar do galo ou se é pela manhã. E por que que o Senhor ele coloca para nós esse alerta? Olha o verso 36. Para que vindo de improviso, não vos acheis dormindo. Jesus dá esse despertamento para eles vigiar, porque se cada um tinha a sua determinação, né, para poder fazer o seu trabalho, então cada um tinha que vigiar nisso aí. Opa, o meu trabalho é cuidar da parte da finança da casa, deixa eu cuidar, porque a hora que o meu patrão chegar, ele vai encontrar tudo certinho. Aquele outro que tomava conta da limpeza da casa, né? Opa, deixa eu cuidar da minha limpeza, que eu não sei que hora que o meu patrão vai chegar, né? A hora que o meu patrão chegar, ele vai encontrar tudo bonitinho. Aí Jesus ele dá esse despertamento, por quê? Ninguém sabe que hora que o patrão deles iria chegar. De repente o patrão deles chega de improviso, né? O patrão deles chegam de improviso ali de uma hora para outra. E aí ia pegar a limpeza por fazer, parte financeira toda atrasada, né? Aqueles que cuidavam ali da moradia também, né? Todo atrasado, tudo desajeitado. E aí vem para nós esse texto no verso 37, e as coisas que vos digo, digo a vós todos, vigiai. Da mesma forma que esse dono da casa, ele saiu da sua terra, ele não falou que hora que ele ia chegar, mas colocou para nós um objetivo, né? Colocou sobre eles um objetivo ali para eles obedecerem. O Senhor, ele fala da mesma forma para nós vigiarmos, porque nós não sabemos a hora em que ele vai vir arrebatar a tua igreja. De repente, o Senhor ele pode vir exatamente para mim, como já veio para minha filha, né? Já veio para minha filha, para mim ainda não, né? Para nós que estamos nessa live aqui ainda não, mas quantos da sua família o Senhor já veio? Então, meus irmãos, guarde no seu coração, né? O princípio de dores, a grande atribulação, a vinda do Filho do Homem e a vigilância. Amém? Que o Senhor nosso Deus ele possa falar bem mais ao teu coração, que o Senhor ele possa fortalecer a tua vida, para que você venha ter um entendimento, um compreendimento da palavra de Deus, e não somente isso, mas diante dos nossos olhos, as coisas que a gente está contemplando. É como eu sempre digo, né, como também o salmista Davi, que nós já lemos o livro de Salmos, ele sempre falava, em tudo ele via a mão de Deus. Em tudo ele via os sinais de Deus. E nós temos que estar da mesma forma. Né? Esse dia eu estava até falando com a minha esposa, pegamos aqui R$50 e fomos no mercado, né? Aí você já imagina, R$50. Você chega no mercado, você vai comprar uma carne, praticamente já acabou. Já acabou o dinheiro. Esse dia eu estava lembrando, quando assim que eu comprei
o meu carro há uns 20 e poucos anos atrás, né, quase 30 anos atrás, o meu primeiro carro, eu botava R$ 10 de gasolina. Eu andava uns 15 dias com o meu carro, ia para o trabalho, que eu trabalhava lá na Rádio Capital, na sede do Rio, eu ia quase o mês todo. E hoje em dia, R$ 10 você consegue colocar hoje 1 litro e alguma coisa. Não dá nem para 1,5 litro mais. Então você vê como as coisas... Ah, pastor, mas o salário mínimo também aumenta, mas nunca aumenta na proporção que deveria aumentar. E ainda o nosso, né, o salário mínimo é tramitado, né, ali na Câmara, ali no Senado, por mais de meses, né, mais de meses ali para aumentar um valor simbólico, né? É uma briga, é uma confusão, mas os preços aumentam cada vez mais. A nossa igreja, ela fica, a Igreja Deus e Amor aqui de Boa Vista, ela fica bem em frente a um posto de gasolina. E esse dia eu tive notando que cada dia que eu boto a cadeira na frente da igreja ali, né, que a gente chega cedo para abrir a igreja, o preço mudou. Cada dia é um preço. E a gente para e começa a pensar e fala, Senhor, tudo isso já são sinais. E quer ver o que mais nos deixa, né, indignado ou constrangido, não sei nem se é essa palavra, é que nós somos produtores de petróleo. Nós não importamos petróleo de outro país, não, nós somos, né? O Brasil produz barris e barris de petróleo. É isso que eu, né, o pastor Amarildo, eu não consigo compreender, né? Mas deixa do jeito que eles estão aí comandando. Amém? Então, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Foi aí a palavra do Senhor, livro de São Marcos 13. Nós lemos aí um total de 37 versículos. Quero lembrar que amanhã, terça-feira, nós estaremos em São Marcos 14, e São Marcos 14 tem um total, né, bem grande, 72 versículos. 72 versículos. E nós vamos estar aqui amanhã, terça-feira, em nome do Senhor Jesus. Amanhã, dia 22, né? Dia 22, estaremos aqui em nome do Senhor Jesus, para podermos estar lendo a palavra, né, fazendo os nossos leves comentários e depois, né, lendo os comentários dos irmãos. Isso amanhã, dia 22, estarei lendo os comentários dos irmãos, né, porque hoje, dia 21, né, eu tive que sair aqui com a família, né, o Adriel. Hoje ele tinha o médico marcado, né, então eu tive que ir juntamente, né, para Niterói, mas como eu já falei, não vamos ficar um dia sem a leitura da palavra de Deus, né? Eu falo constantemente, é um propósito que já tenho no meu coração há muito tempo de ler a palavra do Senhor. E agora que eu encontrei vocês, né, que vão estar acompanhando comigo, né, esta palavra, eu vou fazer de tudo para nós não ficarmos dia nenhum, né, dia nenhum sem esta leitura da palavra do Senhor. É por isso que eu falo que é bom a gente obter o conhecimento da palavra. É bom nós adquirirmos conhecimento da palavra, porque se o falso profeta chegar diante de cada um de nós, dentro da palavra, esse falso profeta, ele vai ter que sair de fininho, né? Vai ter que disfarçar e sair de fininho. Então hoje eu não estarei, né, lendo os comentários dos irmãos, mas amanhã, dia 22, eu estarei lendo todos os comentários para junto nós estarmos aqui nos alegrando na presença do Senhor nosso Deus. Então que Deus abençoe. Você que gostou, né, da palavra de hoje, você que gostou, né, do que nós aprendemos hoje sobre os sermãos, né, proféticos
né? Deixa aí no vídeo aí, escreva aí no vídeo aí, né, o seu comentário, né? Deixa marcado aí, porque isso também ajuda bastante o canal Tempozio. Amém? Então, meus irmãos, uma ótima semana para todos vocês. Vamos agora fazer 1 minuto de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória. Abençoa, Senhor, poderosamente, Pai, a vida deste irmão, a vida desta irmã, aqueles que estarão conosco na live de logo mais no horário das 8 horas da noite. Senhor, eu peço a Ti, Pai, abençoa poderosamente a cura, o milagre, a libertação, o que esta pessoa está necessitando, Pai, das Tuas mãos. Eu te apresento a minha esposa, eu te apresento o meu filho, a minha filha, eu te apresento o meu lar. Realiza, Senhor, a Tua bênção, o Teu milagre. Senhor, sejas conosco, dê força e graça, Pai, para nós caminharmos, para nós prosseguirmos. Derrama a Tua bênção, o Teu milagre, Pai, é o que eu te peço. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Irmãos, que Deus abençoe, que o Senhor abençoe grandemente a tua vida, o teu lar, a tua família. Amanhã, terça-feira, nós estaremos aqui em mais uma live, né, no horário das 16 horas. Mas não esqueça, né, que hoje, segunda-feira, nós estamos na nossa live no horário das 20 horas, né? Às 20 horas, teremos hoje a minha filha Adrielen trazendo a palavra do Senhor, nosso Deus. Hoje, dia 21 de março, né, de 2022. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Que Deus abençoe fortemente em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Fica com Deus. Até logo mais no horário das 20 horas. Às 20 horas estaremos com todos vocês em nome do Senhor Jesus. Eu vou deixar aqui uma palavra final. Vou deixar uma palavra final aqui que eu quero que você escreva nos comentários do vídeo. Não é no chat, não. É depois que terminarmos a nossa live. Eu quero que você escreva assim: Jesus, Rei dos Reis. Você escrevendo Jesus, Rei dos Reis, eu vou saber que você viu esse vídeo até o final. Deus abençoe a todos.